vou colocar gravado. Hã? Assim, eu vou colocar gravado. Vai ficar gravado no meu YouTube. Por sinal, o YouTube é fechado. Eu vou ter que jogar o link para as pessoas abrirem. Por que é fechado o YouTube? Porque eu não quero que ninguém fique olhando aquilo que eu faço, né? Eu acho que a aula é uma coisa muito pessoal e é só para as pessoas que estão mais para perto, nada para longe. Tá bom? Vamos começar? Você tá com coisinha? Então vamos lá. Eu resolvi chamar essa. São 4 partes, não são longas, elas são apertadas, são curtas. A primeira parte é a chamada qualidade. Qualidade, por quê? Porque é dessa forma que as pessoas se expressam em relação ao que quer dizer bom, ao que quer dizer benéfico, ao que traz um conforto. E é isso que a gente tem que pensar. E aí, a gente entra logo no primeiro slide, dentro de uma introdução, que estamos na era da experiência do paciente. Esse paciente, né, uma frase feita pela Kelly Rodrigues, que é uma professora de marketing em São Paulo, ela coloca que hoje, cada vez mais, o paciente tem um poder de voz. Que o paciente, ele vai para uma rede social, ele grita, ele vai para uma rádio, ele fala bem na rádio ou fala mal na rádio, ele vai para um jornal, ou ele vai, chega no meio do seu consultório e começa a esbravejar. Então, existe realmente a era da experiência do paciente, que se não for seguida e não for boa, a coisa não vai evoluir, né? Então, o paciente reclama ou elogia. Antigamente, ele também fazia isso. Antigamente, ele reclamava e também elogiava. Mas ele reclamava e elogiava, e antigamente eram 9 pessoas que eram atingidas. 9, 8, 3, 2, não importa. Poderia até ser mais. Mas, atualmente, por conta da informação ser uma coisa muito difundida, você tem, atualmente, milhares de pessoas começam a ouvir isso. E é bem claro, por exemplo, eu, dando exemplo, a gente tem vinculação a uma rede, que é uma rede de marcação de consulta, que é o Doctoralia. Hoje, no Doctoralia, a gente tem, na data de hoje, 995 opiniões. Destas opiniões, vocês podem ter certeza que 85% positiva, mas 15% em cima do muro, sendo 3 a 4% negativas. Das negativas, você pode ter certeza que eu ouço. Doutor, falaram mal do senhor na rede. Ou me mandam uma mensagem. Ou pessoas que eu nunca imaginei que iam ler aquilo. Pô, doutor, fiquei abismado. Como é que a pessoa escreve aquilo? Então significa, hoje a gente está na era da experiência do paciente e o paciente tem voz. Então, para entender uma coisa que a gente precisa jogar, é que nós, médicos, precisamos do paciente. Mas o paciente, hoje em dia, ele é cliente? E aí eu jogo a importância, a interrogação sobre isso. Os pacientes precisam entender, muitos já chegam com resposta, né? Porque eles vão entrar na internet, vão ler, eles vão chegar e vão se informar de um problema por conta dessa palavrinha, internet, né? Mas ainda podemos surpreender os pacientes. Mesmo sendo cliente, você, como médico, tem um poder muito grande no boca a boca a tentar demover um problema. Você consegue, muitas vezes, captar esse doente, porque o cara é paciente. Mas lembrando que ele pode ser cliente. Então, cliente e paciente é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça. Tem que ter na cabeça por quê? Porque muitas vezes estamos lidando com pessoas fragilizadas, que precisam de ajuda, que precisam, de repente, de uma palavra amiga.
precisam, de repente, de... E aí? O que eu posso fazer por você? O que eu posso te ajudar? O que ao meu alcance, eu vou fazer a diferença para você, né? Então, devemos lembrar que os pacientes são pessoas e devemos tratar como tal, né? Devemos entender as expectativas para que seja, no mínimo, uma boa experiência. Uma boa experiência aonde? Uma boa experiência na hora que ele liga no telefone, uma boa experiência na hora que ele é recebido no consultório, uma boa experiência na hora que ele entra no consultório, na hora que a gente marca a consulta, na hora que a gente passa para ele que aquela cirurgia foi marcada e você tem respeito em relação a isso, de informá-lo pessoalmente ou por telefone, tá? A coisa tem que ser mais pessoal, porque o pessoal, a gente vai ver no decorrer da aula, se torna muito mais importante do que a distância, né? Que muitas vezes a gente mesmo, para se proteger, a gente coloca como uma barreira. Por quê? O que se espera? Se espera uma memória positiva. Porque a memória negativa, né? Vocês vão ver, né? Isso vai depender do esforço, do sucesso e de uma emoção positiva. Que esses 3 pontos vão levar a uma memória positiva, a uma memória negativa. E sabe-se que a única parte que muitas vezes depende do médico é essa aqui, tá? Porque a memória, no final das contas, é o que vai acontecer. Vamos dar um exemplo. Esse paciente chega no consultório, esse paciente vai ser atendido por um médico, ele é muito bem atendido, ele é muito bem recepcionado, ele fez um tratamento, deu certo, porque também pode dar errado o tratamento. Nós somos médicos, né, e profissionais da saúde que precisamos entender que o negativo também vai existir. Mas no momento que você tem uma memória de cordialidade, amável, isso fica na cabeça. E fica em apenas 5% das pessoas, tá? Porque a memória negativa vai ficar em 95% das vezes. Isso é estatístico, não sou eu que estou falando. Então, no momento que a gente fala um A de maneira diferente, acabou. Então, existe uma mudança de perfil dos pacientes, né? Essa mudança de perfil, eles têm acesso às mídias sociais, os pacientes escolhem os profissionais comparando tratamentos e resultados. Os profissionais, eles querem saber se aquele médico ou aquele profissional da saúde, ele tem uma coisa chamada Health Literacy, significa ele é graduado, se ele é uma pessoa com expertise, né, melhor assim, né? Se a capacitação tem capacitação para autocuidado, significa ele vai ser, se esse médico consegue abranger tudo em termos de tratamento, se ele consegue explicar, né? Se o modelo de decisão compartilhada, que isso também é uma outra coisa importante, no passado a decisão era só magnânima do médico, hoje, Fred, senta por aqui, por favor, magnânima do médico, hoje não é mais magnânima. Eu acho que a decisão deve e precisa ser compartilhada. Veja só, do tipo, eu traço essa conduta para o senhor. O que o senhor acha? O senhor acha que isso aí é uma boa conduta? O senhor acha que vai ter... O que vai ser o seu futuro? Já pensou dessa forma? Né? Então, a informação e a transparência deve ser feita. Se não for feita, não existe engajamento. Porque você conseguindo, e aí eu uso a palavra consumidor, se esse consumidor for engajado, o sucesso é garantido. Então, hoje existe uma metodologia para uma experiência, né? Uma segurança e qualidade, e a gente consegue dividir essa metodologia em 3, atenção centrada à pessoa e a excelência da jornada.
Segurança por quê? Porque nós médicos temos que ter segurança. A gente tem que operar com um aparelho decente, a gente tem que indicar bons hospitais, a gente tem que indicar um tratamento coerente e correto, a gente tem que indicar uma qualidade. A atenção centrada na paciente, por quê? Porque todas as pessoas querem saber se você está sendo tratado e quem está tratando, né? É uma equipe, ótimo, mas que seja o paciente o ponto principal, para ele encarar como sendo o melhor tratamento possível. E excelência na jornada, porque não adianta nada você tratar bem o doente na frente, tratar bem o doente e na hora do telefone não atender o doente. Se não atender o doente, a jornada foi péssima. Estou dando um exemplo, existem outras. Então, a segurança, o paciente se sente seguro no tratamento, o paciente recebe tratamento seguro e de qualidade por profissionais da saúde que o atendem. E aí eu não tenho dúvida que nossos profissionais têm qualidade, né? E o paciente se sente preparado para encarar as práticas seguras, e o paciente é parceiro, e aí o compartilhamento de opinião, né? Com atitudes proativas em relação às práticas. E aí a gente coloca não seguras. Por quê? Cirurgia não segura. Qual é a segurança que a gente pode dar em relação a uma cirurgia para um paciente? Zero. Ninguém pode fazer isso. Qual é a segurança que o seu tratamento medicamentoso vai acontecer? Você tem um percentual de segurança, mas você não tem um percentual 100%. Nada em medicina é seguro, nada é 100%, né? Outra coisa, vamos lá, entrando no segundo, a experiência centrada na pessoa, o paciente se sente escutado, respeitado e tratado com dignidade e, o mais importante, compaixão. O paciente compreende o seu tratamento, o paciente se sente preparado para opinar sobre o seu tratamento, o paciente sente que suas necessidades são consideradas e o paciente percebe que toda equipe está alinhada com o seu tratamento. Isso talvez seja um ponto prioritário na atenção centrada no paciente. Repito, o paciente percebe que toda equipe está alinhada com o seu tratamento. E esse é um dos motivos primários da gente estar se reunindo aqui, né? Entre profissionais do consultório, profissionais da saúde, né? Que trabalham com a gente, alunos, né? Médicos que trabalham com a gente. Por quê? Porque se não tiver a equipe alinhada, não adianta, tá? Vamos lá. Excelência na jornada. O paciente tem acesso facilitado junto à instituição de saúde e aos profissionais de saúde. O paciente tem acesso ao atendimento de forma ágil. Não adianta pegar o telefone 1 minuto. Você nem sabe quem está do outro lado. Não adianta. 1 minuto. Quem é que está do outro lado? É o Papa. É o bispo. É o presidente da República. Quem é? Não sei. 1 minuto não é aceito. Desculpa com quem eu estou falando. O senhor pode aguardar 1 minutinho. Pronto. Então, polidez é importante. Então, o paciente é tratado cordialmente por todos os colaboradores. O paciente recebe a orientação necessária para o seu deslocamento durante toda a jornada. Porque, por exemplo, não adianta a jornada ser perfeita e no último dia eu mandei sem querer para um outro telefone o horário de internação. Ferrou. A jornada não é perfeita. A jornada é falha. E aí a gente sabe que a jornada não é falha só no consultório. A jornada é falha fora do consultório. A jornada é falha no momento que o paciente tem que voltar ao consultório. A jornada é falha em todas as etapas do processo. E aí o paciente é recebido dentro de um ambiente seguro, limpo, confortável, e aí faz a diferença. Motivo que eu já coloquei para vocês, funcionários bem apessoados, já são, graças a Deus. Um consultório bem digno, já é. Está faltando conforto, estamos instalando uma coisa. Eu acho que a gente tem que ter uma copeira para dar um cafezinho, para dar um agrado. Eu acho que isso aí é uma coisa que faz um diferencial.
né? Por quê? A experiência do paciente deve ir além da satisfação. Tem que deixá-los, no mínimo, hiper, super, máximo satisfeitos. Porque pode ter um resultado negativo. O doente pode estar cheio de câncer na barriga. O cara pode ter ferrado a parte cardiológica, uma insuficiência cardíaca com 10% de fração de ejeção. Mal levantar, ir de cadeira de roda. Mas se ele tiver uma experiência positiva, com aqueles 3 itens, pode ter certeza que ele vai sair falando bem. Um exemplo, paciente com câncer avançado, e muitos temos lá, muito confiante, falando bem de todos, de tudo e de todos. Isso é uma coisa constante, mas isso tem que ser todo doente. A gente não pode perder, a gente não tem direito de perder um doente sequer. Porque pode ter um resultado positivo. Por exemplo, né? Um paciente com câncer e que foi curado, mas muito descontente com os colaboradores. Seja o colaborador o médico, seja o colaborador o aluno, seja o colaborador o administrativo. Se ele teve isso, pode ter certeza que aí vai falar para, no mínimo, 150, 200 pessoas. Olha só, isso é um problema. Médico falando isso é chato demais. Eu adoro falar de câncer, de obesidade, de doença. Eu gosto de falar isso e vocês também gostam de ouvir. Mas que se vocês não falarem sobre isso, mais tarde vão ter problemas. Então, a experiência do paciente está ligada ao envolvimento dos colaboradores. Então, cada um de vocês é responsável pela experiência do paciente. E eu não estou imputando a nenhum de vocês uma coisa fora do comum, do outro mundo. Não é. É um mínimo. Educação, respeito, compromisso. Então, os pacientes julgam os profissionais de saúde não apenas sobre resultados clínicos, mas também sobre cuidados compassivos, excelentes e centrados no próprio paciente. Vamos lá. Parceria entre pacientes e profissionais de saúde. Estimula a participação e envolvimento. Reconhecimento do conhecimento experimental adquirido ao conviver com a doença. Pacientes como parceiros essenciais em todas as decisões, tomada de decisão compartilhada. Mais uma vez falando isso. Temos que compartilhar as decisões. Então, atuar na cura e prevenção, educação, mudar a forma de pensar dos profissionais de saúde. É isso que a gente tem que fazer. Cocriação, significando pessoas, colaboradores e profissionais da saúde idealizando o desenvolvimento um projeto. Então, é isso que a gente precisa fazer, é cocriar. Cocriar significa nós, juntos, fazendo um projeto para que dê certo. Partindo do líder, do cabeça, seja lá como a gente pode dizer o que eu sou, mas tem que ter a cocriação. Se não tiver cocriação, não adianta. Porque hoje é patients first. Significa pacientes em primeiro lugar. Cuidado seguro, cuidado de qualidade, cuidado de alto valor, satisfação do paciente, né? Porque fatores que influenciam na permanência do paciente com a clínica. Então, quais são os fatores que vão influenciar para a gente ficar com o paciente? Ser tratado como o mais importante de todas as pessoas, é todo mundo, cada um quer isso. Vocês querem, eu quero ser tratado como a pessoa mais importante no momento que eu estou com uma doença. Certo? Tem pessoas chatas, tem pessoas ignorantes. Sim, mas a gente tem que se retrair e entender o lado do paciente. Colaboradores engajados em resolver o problema. Empatia com o local, conforto, sonorização, serviço de excelência. Médicos simpáticos e com literácia. Literácia significa você saber do assunto, não adianta se não souber do assunto. E comunicação. E aí existiu e existe hoje uma coisa chamada ideia HEART. HEART quer dizer coração, né? E a ideia HEART, ela surgiu baseada nesses princípios. Hear the story. Escute a história do paciente.
Não adianta você não escutar. Você tem que escutar. Né? O que o paciente está falando? Emphasize. Empatize. Eu posso ver, sentir que você está chateado. Você tem que olhar e entrar dentro do cara. Gente, mas não é só o Guilherme que tem que fazer isso, não. É todo mundo. A gente tem que entender. Apologize. Desculpe-se. Há pouco tempo mesmo, teve um paciente que extremamente chateado no consultório lotado, começou a me xingar. Eu cheguei perto do cara. O que eu posso ajudar o senhor? O que eu posso fazer pelo senhor? Existe alguma forma de eu poder melhorar o seu atendimento? O cara ficou tão sem graça. Desculpa, o senhor está certo, o senhor é muito bem educado, me desculpa. Lembra, gente, é isso, apologize. Responda, né, que responda o problema, como posso ajudar, o que posso fazer, e tem que se agradecer. Me diz, obrigado por você ter vindo aqui. Falta uma palavra que é obrigado. A gente tem que agradecer. Porque se a gente não agradecer que a gente tem paciente, vocês não têm ideia o que é o início da carreira de uma pessoa. Eu me lembro, quando eu comecei, eu não tinha secretária. Eu tinha secretária dos outros. Eu tinha uma secretária extremamente mal educada. Eu perdi doente várias vezes porque a secretária era extremamente mal educada. Né? E numa época onde você não falava sobre qualidade de atendimento, experiência do paciente. Então vamos lá, pacientes em primeiro lugar, isso a gente já combinou. Liderança, aqui está a liderança. E vão ter as lideranças localizadas. Vai ter a liderança do colaborador da secretaria, vai ter a liderança do colaborador da instrumentação, já tem. Tem a liderança dos alunos, tem a liderança da equipe. Então, já existem essas lideranças, até porque nós, médicos, entendemos, e aí a parte médica, entendemos uma coisa chamada hierarquia. Hierarquia é uma coisa que deve existir e tem que existir. E aí, foco nas métricas. Processos táticos, processos e táticas. O que a gente vai fazer para melhorar isso? O que a gente vai fazer para melhorar aquilo? O que a gente vai fazer nesse sentido, naquele sentido? Cultura, colaboradores, médicos, instrumentadoras. A gente tem que mudar essa cultura. Não tem que ser só uma instrumentadora falando com todo mundo, tem que ser todas as instrumentadoras tendo uma atitude igual. Tem que ter todas as recepcionistas, colaboradores da recepção, a mesma atitude. Tem que ter a mesma coisa, todos os alunos, todos os staffs. Até porque quem não se adequar vai pedir para sair. Porque aqui tem que ser um esquema, um por todos, todos por um. O esquema dos 3 mosqueteiros. Isso. E aí a informação. Aí por quê? Aí a gente ganha o engajamento do paciente. No momento que esse paciente está engajado, vai ter informação. Então, por que precisamos desenvolver a cultura da experiência? Melhorar o envolvimento do paciente em relações médico-paciente, identificar áreas para melhoria. E aí é dia a dia. Melhorar os resultados dos pacientes, recolher exames, recolher fichas, imprimir, colocar no computador. Em resumo, fazer tudo que precisa ser feito. Celebrar o que você faz de bem. Cada um tem, dentro do seu eu, uma coisa muito boa. Pode ter certeza, todas as pessoas têm seu valor. O que a gente precisa, algumas vezes, é identificá-lo. Pô, eu faço bem isso. Eu sou uma pessoa boa nisso. Né? Então, melhorar a satisfação cliente-paciente. Aqui, co-criar novos serviços ou programas para os pacientes e colaboradores engajados. Pessoal, é isso que a gente tem que fazer. Primeira parte é essa, tá? Alguém entendeu? Não entendeu? Alguma coisa que a gente precisa modificar? O que vocês pensam sobre isso?